Glória a Deus, aleluia. O tema da pregação de hoje, repita comigo, como... Não, mas tem que ser todo mundo junto, vai. Diga, como viver a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, olhe para cá, por favor. Segura aí, olhe para cá. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, ela é real. E como que eu vivo a palavra, pastor? É quando eu pratico aquilo que eu aprendi. Então não basta apenas eu estar na igreja, não basta apenas eu ouvir a mensagem e não colocar em prática. Agindo desta maneira, eu estou me colocando como uma pessoa negligente na fé. Porque a maioria de nós que estamos aqui já sabe o que tem que fazer, irmãos. É verdade. A gente já sabe. Então por que a gente não faz? A gente sabe às vezes que tem que perdoar. E por que não perdoa? A gente sabe que tem que amar até os nossos inimigos. E por que não ama? A gente sabe que tem que ser fiel a Deus. E por que não é? Por que nós temos dificuldade de dar continuidade àquilo que começamos, irmãos? Nós não podemos, eu digo nós porque eu me incluo no meio dos irmãos, nós não podemos ser uma igreja que começa algo, mas não termina. Porque servo bom e fiel não é aquele que começa bem, é aquele que termina bem. Porque Jesus, no dia do seu julgamento, naquele dia, Ele vai dizer a você e a mim: servo bom e fiel é no último dia, não é no primeiro. Entra no gozo do teu Senhor. Então não podemos ser uma pessoa que começa algo e não termina. Quando você pensa que a pessoa vai, agora falando não vai, daqui a pouco a pessoa faz igual o Chaves, a Chaves, a pessoa murcha, a pessoa desanima. Não, agora aquele jovem veio do retiro. Não, pastor, eu vou pegar firme, eu vou ficar com Jesus, eu vou para a igreja. Daqui a pouco, não seja uma pessoa, olhe para cá por favor, que começa algo e não termina. Para com isso. Tem gente que começa a pintar a casa, pinta metade, larga outra metade. Começa uma reforma, não tem dinheiro para terminar. Começa a fazer algo, não conclui. Começa a consertar uma coisa, deixa pela metade. Começa a vir para a igreja, uma hora vem, uma hora não vem. Porque agora eu vou fazer um regime. Aí faz, daqui a pouco quebra. Você já parou para perceber que o ser humano tem dificuldade de continuar com aquilo que começou? Não podemos ser assim, gente. E Tiago nos dá uma aula com essa palavra de hoje, através do Espírito Santo de Deus, que nos ensina da gente como viver a palavra. Como viver a palavra, é praticando, irmãos. É como uma academia, você tem que praticar. Os primeiros dias vai doer, você vai ficar dolorido, você vai mancar, você vai sentir dor, você vai querer parar, vai querer desistir, mas algo dentro de você diz: continua. Porque você sabe que é um processo. Precisamos continuar com a nossa caminhada. Não podemos parar. Começou uma coisa, vá até o fim. Começou a fazer um jejum, vá até o fim. Começou um estudo, vá até o fim. Começou uma leitura, vá até o fim. Começou uma oração, um propósito de oração, vá até o fim. Começou a vir à igreja, então venha, pegue firme, vá até o fim. Não pare no meio do caminho. Amém, queridos? Amém, irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado, fala: você precisa continuar. Fala para ele aí. Mas desse jeito desanimado. Cutuca esse irmão, chuta a cadeira dele aí, fala: você precisa continuar, meu irmão. Você tem que continuar. Não para não. Pastor, mas está difícil. Eu sei que está, irmão. Ele disse: os dias vão ser difíceis, mas tem de bom ânimo. Fica firme. Pastor, mas eu olho do lado, não me vejo motivo nenhum para continuar. Então olha para frente, olha para Jesus, porque Ele é o motivo de você continuar.
Porque Ele não te chamou para você parar no meio do caminho. Ele não nos deu, Ele não confiou algo nas nossas mãos para a gente fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira, fazer coisa correndo, não. Ele confiou em nós. Então nós precisamos dar o nosso melhor. Amém? Aí o texto vai dizer, versículo 19 diz assim: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em sua mente. Toda pessoa deve estar pronta para o quê? Para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se ir. Versículo 20: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de quem? De Deus. Então são 3 princípios que Tiago já ensina. Eu vou parando para você poder já ir se alimentando e entendendo que a gente tem que estar pronto para ouvir. Por que eu tenho que estar pronto para ouvir, pastor? Porque Deus pode falar com você a qualquer momento, e nós precisamos estar atentos para ouvi-lo. Tenho que estar pronto para ouvir a voz dele. Um culto como esse aqui de hoje, ele está falando, só que você tem que estar pronto para ouvi-lo. E ele fala lento para falar. Não, é lento, né? Versículo é lento para... Volta lá, João 19. Tardio para falar. Ou seja, eu não saio falando qualquer coisa, eu penso antes de falar. Ele não está dizendo que você não pode falar, você tem que falar. Mas a primeira coisa que você tem que estar pronto é para ouvir. Amém? E ainda mais lento para se irar. Então, eu posso me irar, pastor? Você pode. Irai-vos e não pequeis. Porque a gente é ser humano, às vezes a gente fica irado. Mas ali a gente se controla. A gente é lento para se irar, a gente demora para ficar irado, porque a gente coloca nas mãos do Senhor, porque a gente sabe que a justiça é Ele que faz, não é você. Amém? O texto, vamos continuar aqui, versículo 21, né? Portanto, livrando-vos de toda impureza moral e aparência de maldade, recebei o quê? Humildemente a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar toda a nossa vida. Então, qual é a forma que eu tenho recebido a palavra de Deus? De qualquer jeito ou com humildade? Isso aí que o pastor está pregando, isso aí já pregou. Pastor, isso eu já sei. Essa palavra eu já ouvi umas 10 vezes. Ou será que a gente tem recebido com humildade? Você lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus foi citando: segue os mandamentos. E Jesus foi falando os mandamentos. São quantos mandamentos? Ih, pessoal, parece que não estão... São quantos mandamentos? 10. E ele foi citando: amarás o Senhor teu Deus, amarás teu próximo, não matarás, não... Quando ele chegou no 5º mandamento, porque ele estava falando, ele estava citando os mandamentos. Ele não só falou segue os mandamentos, não, ele falou segue os mandamentos, mas faz isso, isso, isso. E quando ele começou a falar, o jovem rico falou: não, isso aí eu já sei. Tudo isso que o Senhor está falando para mim, isso aí, já faço desde criança. Aí Jesus olhou para ele e falou: o quê? Então faz o seguinte, pega o que você tem, vende tudo e dá aos pobres. E ali o semblante dele caiu, e ele saiu diante de Jesus como? Triste, por ser ele dono de muita riqueza. Então você vê que o orgulho dele já ele não conseguia aceitar mais aquela palavra de Jesus, porque ele já achava que o que ele já fazia já era suficiente, por ser ele de um berço evangélico, por ser ele desde crianças sendo. Então, qual é a forma que eu tenho recebido a palavra de Deus? Com humildade ou com orgulho? Aí o texto vai continuar dizendo aqui, 22, né? Sedes praticantes da palavra e não simplesmente o quê?
ouvintes, iludindo a vós mesmo. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, e depois de admirar-se a si mesmo, sai e logo se esquece da sua quê? Da sua aparência. A palavra do Senhor é o nosso espelho, irmãos. Quando você mergulha nas Escrituras, quando você mergulha na palavra de Deus e você quer aprender a palavra, você deseja, você tem isso como prioridade na tua vida, então a própria palavra de Deus, o próprio Deus vai mostrar você para você mesmo. A palavra de Deus, ela revela, ela é o espelho para a nossa vida. Só que a pessoa que ouve e não coloca em prática é como uma pessoa que vive se reparando no espelho, mas logo se esquece da sua aparência. Quando Jesus chega para Zaqueu, Zaqueu sobe em cima de uma árvore, não sobe? Para ver quem Jesus era. O que Jesus faz? Zaqueu, desce! Por que Jesus mandou Zaqueu descer? Pastor, porque Zaqueu ia na casa, Jesus ia na casa dele, então ele mandou descer para os dois irem juntos. Não. Jesus manda Zaqueu descer porque Jesus queria estar na mesma estatura dele. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos caminhar segundo a medida que nós estamos recebendo. Não adianta você querer subir para ver Jesus, sendo que ele vai mandar você descer. Porque para ele mais importa é o que você é do que o que você tenta mostrar. Ele quer você do jeito que você é. Ele queria Zaqueu na mesma estatura. Zaqueu desce. Aí quando Zaqueu desce, Jesus fala: eu vou lá na tua casa, eu vou sentar e vou comer com você, eu vou jantar hoje lá. Aí Jesus senta lá, Zaqueu traz um café, traz um pão, e Jesus começa a comer. Aí Zaqueu olha aquela cena, cruza os braços e fala assim: eu não estou entendendo nada. Como que aquele homem, como que esse homem que é santo, que é perfeito, que é o Filho de Deus, ele está na casa de um homem ladrão, bandido, corrupto, que engana as pessoas, que rouba as pessoas. Aí Jesus sentadinho ali, comendo. Aí Zaqueu ficou incomodado, falou: não, Jesus, vem cá, Jesus, vem cá. Jesus, para aparecer aqui na live. Jesus, você está aí? Eu sou ladrão. Aí Jesus falou: tá bom, Zaqueu, tá tudo certo, come aí, vamos comer. Mas o senhor não entendeu, Jesus. Eu sou bandido, eu roubo gente, eu engano as pessoas. Aí Jesus falou: eu sei, mas está tudo certo. Aproveita esse momento aí e come comigo, vamos se alimentar. Aí Zaqueu levantou e coçou a cabeça, incomodado. Jesus, a partir de hoje eu tomei uma decisão. Eu quero mudar de vida, Jesus. Eu não aguento mais enganar as pessoas, eu não aguento mais roubar, eu não aguento mais fazer coisa errada. E vou dizer uma coisa para o Senhor: todas as pessoas, Jesus, que eu roubei, que eu enganei, que eu fraudei, eu vou devolver para ela 4 vezes mais. Jesus se levantou e disse: hoje houve salvação. Hoje houve salvação nessa casa. Você pode aplaudir Jesus por isso ou não? Por quê, pastor? Porque para Jesus salvação não é quando o doente é curado, não é quando o paralítico anda, quando o cego enxerga.
Quando os milagres acontecem, salvação para Jesus é quando o pecador se arrepende e muda de vida. Esse é o verdadeiro evangelho, é aquele que te leva ao arrependimento, aquele que te leva a praticar aquilo que você está aprendendo. Eu falava no domingo passado aqui, o evangelho que não tem prática só fortalece a hipocrisia. Por isso que hoje o mundo vive cheio de pessoas hipócritas, que falam uma coisa, mas que não vivem, que pregam um evangelho que não acreditam, que falam de um Deus que nunca conheceu. Jesus constrange a gente com amor. E você acha que ele não foi criticado porque ele foi na casa do ladrão comer, beber e ficar lá? As coisas espirituais só entende quem é espiritual. Aí o Senhor aparece para... O Senhor aparece por... Esqueci o nome. Ananias. E diz, vai lá, ora para aquele homem, Saulo de Tarso, que o homem está cego. Ananias falou, o senhor está louco, Jesus, aquele homem mata crente. Aquele homem lá, ele viu Estevão ser apedrejado, não fez nada. Colocaram, depois de Estevão ter sido morto, colocavam a roupa de Estevão aos pés dele, e ele nem se importou. Aquele homem é bicho ruim. Aí Ananias fala para Jesus, aproveita que ele está cego e já mata ele. E o que Jesus falou? Aquele homem para mim é um homem de muito valor. Em outras palavras, que Jesus estava querendo dizer para Ananias é que você não sabe que quase 80% do Novo Testamento vai ser escrito por ele. E você, Ananias, só vai aparecer nesses 2 versículos da Bíblia. Que Deus é esse, gente? Que veio para confundir a nossa mentalidade de religioso, de crente, e mostrar para nós que Ele é amor puro. Que Ele não vê como a gente vê um bandido, Ele vê um homem de Deus. Ananias falou, o senhor está louco, ele vai me matar, eu vou lá orar por ele vai enfiar uma faca no meu coração. Pois vai lá. Às vezes Jesus precisa cegar muita gente para ela voltar a enxergar. Você está comigo aí ou não? Você pode dizer um amém, aleluia aí ou não? Aí ele continua dizendo aqui o texto. Olha que forte, gente. Pega essa palavra hoje. Deixa ela entrar dentro de você aí hoje, irmãos. Permita isso, por favor. 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, que é a palavra de Deus, que é a Torá, e nela persevera, não sendo... Agora eu cheguei na chave da pregação. Não sendo ouvinte negligente, mas praticante o quê? Zeloso. Será muito feliz em tudo que empreender ou que fizer. O que é um ouvinte negligente? Ela ouve e sabe o que tem que fazer, não faz. Eu dei um exemplo do Cícero. Todo mundo sabe que ele é mecânico, né? Estava hoje de manhã aqui, eu dei exemplo dele. Um exemplo, amém? Por exemplo, eu estou com o meu carro, um exemplo, que está sem freio. Aí eu levo para o mecânico, para o Cícero, falo, Cícero, o meu carro está sem freio. E freio, se você deixar faltar carro no seu freio, porque você é negligente, meu irmão. Porque freio é freio. Aí eu levo o carro para ele. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ele vai colocar em risco toda a minha vida e de toda a minha família. Olha a seriedade disso. Eu posso morrer porque o mecânico negligente fez o serviço errado. Olha a responsabilidade.
Então o que é uma pessoa que ela ouve, mas é um ouvinte negligente? Ela sabe que tem que fazer, não faz. Ela sabe que tem que ganhar alma, mas não ganha. Ela sabe que ela tem que falar de Jesus, mas não fala. Passa-se tempo e tempo, não traz uma alma para a igreja. Então ela sabe que tem que falar, ela sabe que tem que ser dizimista, mas não é. Ela sabe que tem que amar, mas não ama. Ela sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Ela sabe o que tem que fazer, mas não faz. Eu estou sendo negligente na minha fé. E essa palavra, irmãos, ela é para mim também. Só que ele fala assim, que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas praticante o quê? O que é um praticante zeloso? O que é uma pessoa zelosa? Não é só praticar as escrituras, é praticar com zelo. Não é fazer de qualquer maneira, é fazer o melhor. Uma pessoa que carrega o zelo dela, ela não sai ouvindo qualquer pessoa, ela não coloca qualquer alimento dentro dela não, porque ela tem zelo pela palavra. Ela sabe do que ela está comendo. Ela sabe da fonte que ela se alimenta. Ela vigia, ela é uma pessoa prudente. Ela não sai dando atenção a qualquer louco na internet, ouvindo qualquer coisa e jogando qualquer porcaria para dentro, não. Porque ela tem zelo pela palavra. Ela zela pela prática da palavra. Ela não só pratica, mas como ela zela, ela faz com amor. Ela vive de fato o verdadeiro evangelho. E isso é ser crente, irmãos. É praticar a palavra, mas praticar com o nosso melhor. Praticar com zelo, com vontade, com amor. É por isso que eu falei para o Senhor: Senhor, me perdoa se às vezes eu tenho negligenciado muitas coisas. Deixado de praticar com zelo, com amor, com vontade. O que é uma pessoa zelosa? Aquela pessoa que vai lá, ela limpa a casa, ela faz com zelo. Você fala: poxa, eu tenho que levar meu carro nessa pessoa, porque fulano é zeloso. Ele cuida, ele faz com amor. Essa palavra tem que ficar dentro de você. Seja um praticante zeloso pela palavra do Senhor. Porque nós temos que andar com a medida que estamos recebendo. Tudo que você recebeu e você está recebendo nesses últimos anos, pratique. Sabe por quê? Porque senão não vai adiantar nada. Porque infelizmente o mundo lá fora está cheio de pessoas assim, que conhece a letra, mas não vive o Espírito. E quando você conhece Jesus, irmãos, você vai querer saber tudo sobre Ele. Você vai querer estudar sobre Ele. Você vai querer saber de onde Ele veio, o que Ele fez, com quem Ele andou, como que é a forma certa do Evangelho, o que é isso aqui. Você vai querer se aprofundar, porque você conheceu a Cristo de verdade. Eu não recebo qualquer alimento e vou colocando para dentro, não, porque eu sou um ouvinte, mas eu sou um ouvinte praticante. E aqueles que falam assim: não, eu sou católico, mas não praticante. Então não é nada, irmão. E você: não, eu sou crente, mas não praticante, eu ainda não batizei, eu ainda não. Então não é, irmão. Porque Yeshua vai dizer: diga a tua palavra sim, sim ou não, não. Ou você é, ou você não é. Não existe esse negócio, porque eu sou crente, mas não sou praticante da palavra. Então você não é. Os meus amigos católicos: eu sou católico, mas não é praticante. Então você não é católico, irmão. Porque ou você é, ou você não é. Quem está me entendendo aqui, gente? Você está entendendo sim ou não? Pergunta para o irmão do lado se ele está entendendo. Você está cochilando aí, pessoal? Acorda ele aí, gente. Eu estou sendo muito radical. O que vocês acham? A gente tem que ser crente de verdade, irmão. Praticar a palavra, mas praticar com zelo, com amor, com vontade. Aí ele continua dizendo aqui, ó, calma aí que o negócio vai esquentar mais ainda, irmão. Ele diz aqui no versículo 26, ó: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Olha que forte.
Aí no versículo 27, estou correndo para a gente poder ler os outros textos. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Qual é a religião? Lê aí, vai. Ih, pessoal. Lê aí, gente. Vamos lá. Cuidades, o quê? E especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Tem muita gente que está se deixando se corromper pelas filosofias que estão no mundo. Muitos pastores querendo trazer o mundo para a igreja, para não perder pessoas. Muitos pastores deixarem de falar a verdade porque não quer perder ninguém. Se tem uma coisa que nós não podemos permitir, irmãos, é nos corromper pelas filosofias que são criadas por pessoas, por homens. Coisas que vêm do mundo não podem me corromper. Amizades que vêm do mundo não atrapalham a minha fé. Coisas do mundo não me atraem mais, porque o meu coração está blindado. Eu não me corrompo com aquilo que vem do mundo, porque a minha fé está blindada. Amém, queridos? Aí no capítulo 2, vamos pular para o capítulo 2 agora, no versículo 14, por gentileza. De que adianta, meus caros irmãos? É isso, né? Não, ali está no 27. É Tiago 2, 14, João. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé, se não tem o quê? Obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Pode continuar. Se o irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe der alguma ajuda concreta, do que adianta isso? É verdade. A pessoa está com fome, ela quer o quê? Ela quer comida. Eu queria orar por ela. Vem, está com fome, irmão? Vem cá, eu vou orar por você. Deixa eu colocar a mão na tua cabeça. Jesus, toda a fome sai. É assim? Isso é uma fé sem obras. Então, o que eu entendo com isso? Obrigado, Luiz. O que eu entendo com isso? Que eu preciso ter obras, eu preciso fazer. A questão não é só fazer, é em quem eu estou me tornando com aquilo que eu estou fazendo. Deus falou isso comigo ontem, eu coloquei no meu status. Não se trata em fazer, se trata em quem você está se tornando por aquilo que você está fazendo. Porque nós somos como um rio, nada para em mim. Passa por mim e vai para os irmãos, e vai para as pessoas. Eu não sou um reservatório que penso só em mim, não, porque Deus me dá para mim compartilhar com os irmãos. Deus me dá para mim compartilhar com as pessoas. Deus, Ele faz de mim e através de mim Ele vai fazer muito. Então, se tiver fé, mas não tiver obra, então não adianta. Ele continua no texto dizendo ali no versículo próximo, ó: desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está o quê? Está morta. Aí ele continua dizendo lá: entretanto, é isso? Alguém poderá afirmar: tu tens fé, e eu tenho o quê? Aí ele diz: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que eu realizo. Diga glória a Deus. Aí vá lá para Romanos capítulo 14, versículo 11, que eu quero falar sobre as obras. Romanos 14, versos 11. Então não é fazer, é o que eu estou me tornando por aquilo que eu estou o quê?
fazendo. Romanos 14, versos 11. Cada um de nós, irmãos, iremos estar diante do Senhor um dia para prestarmos conta das nossas obras. Pastor, mas o Senhor vive falando que para Deus o que importa é o que a gente é. Mas eu só consigo demonstrar o que eu sou em fazendo alguma coisa. Senão é uma fé inútil. Adianta eu falar para você um exemplo que eu sei dirigir, mas você não me dá o carro para me dirigir? Mas não pratico. Então não sou. Não, mas eu conheço a Bíblia, mas eu não pratico, então você não conhece. Não, mas eu conheço Jesus, mas eu não consigo obedecê-lo, então você não conhece. Porque todos nós um dia vamos estar diante dele. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Diante de um trono branco. Se der tempo eu coloco na tela. Romanos 14, 11 diz assim, ó: porquanto está escrito, por mim mesmo jurei. Diz quem, igreja? Quem, igreja? O Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará. Não vai escapar ninguém. Todo joelho se dobrará e confessará que eu sou o quê? Deus. Desse modo, versículo 12, cada um de nós prestará conta de si mesmo a quem? A Deus. Olhe para cá, por favor. Você vai prestar contas, você. Por isso que quando a Bíblia fala examinai-vos a vós mesmo, eu não examino meu irmão, eu examino a mim. Porque eu vou ter que prestar conta dos meus atos, irmãos. Cada um de nós, ele falou ali, vai ter que prestar conta dos seus atos. Tem pessoas que ela não consegue prestar conta nem do que ela faz, e ainda ela quer prestar conta da vida dos outros. Consegue nem cuidar dela e quer cuidar da vida dos outros. É mentira ou verdade? Mas cada um de nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós estamos fazendo. A salvação é individual. O teu marido não pode salvar, tua esposa não pode salvar, teu filho não pode salvar. A salvação é individual. Hoje o irmão fez uma pergunta de manhã, falou: pastor, tem um rapaz lá que sempre fala para mim quando eu estou vindo para a igreja, ele me vê com a Bíblia e tal, falou: ô, irmão, ora por mim. Aí hoje ele falou: pastor, deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho que orar por ele? Porque eu falei para ele, falei assim, você que tem que buscar, rapaz. Eu estou indo para a igreja, você não quer ir, agora você ora por mim? Eu falei: o senhor pode orar, mas o senhor tem que falar para ele que a salvação é individual. Cada um tem que buscar por si. Pastor, eu tenho que orar então pela minha família? Você tem que orar sim. Mas a salvação, ela só vai alcançar essa pessoa quando ela buscar, quando ela aceitar Jesus, quando ela reconhecer Jesus como seu único Salvador. É por isso que eu, pastor Bruno, não posso salvar ninguém. É por isso que eu, pastor Bruno, não tenho como dar conta dos seus atos. Eu posso te ensinar, mas eu não posso te prender aqui. Eu não posso te obrigar a fazer. Isso tem que partir de você. Nós, pastores, a gente vem para o altar para ensinar aos irmãos, mas cada um vai ter que prestar conta. Você está entendendo ou não? Vai lá em Mateus capítulo 7, vamos lá, rapidinho. Eu já estou acabando já, para a gente poder dar tempo de... Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha que interessante esse texto. Se der tempo eu coloco Apocalipse, mas se não der tempo você lê em casa. Mas nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos. Está tudo sendo registrado. Esse dia aqui, ó, essa hora aqui, está lá, está escrevendo tudo. Fulano, você fez isso hoje. Está tudo sendo registrado, irmão. Pastor, o que eu entendo com isso? Eu entendo que não tem como escapar, irmão. Um dia todos nós estaremos diante do trono branco para prestar contas daquilo que nós estamos fazendo.
Será que nós temos sido praticante zeloso ou ouvinte negligente? Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei. Já tenho maturidade suficiente para entender. Porém não faço, eu estou negligenciando a minha fé. Mateus capítulo 7, Jesus fala esse texto muito forte, muito lindo. Ele diz assim, ó: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem o quê? Sábio, que construiu a sua casa sobre o quê? A rocha. Quem é a rocha, gente? Quem é a rocha, gente? Você pode dizer esse nome mais forte? Quem é a rocha? Cristo. Então, se eu sou uma pessoa que eu ouço a palavra de Cristo e eu coloco em prática aquilo que eu ouço, então eu construí a minha vida, a casa quer dizer vida, sobre a rocha. Pode vir o que vier, eu balanço, mas não caio. Pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir luta, pode vir doença, você pode perder o emprego, mas você não cai. Por quê? Porque você construiu a sua casa. O alicerce da sua casa é Cristo. Você sabe por que a nossa igreja aqui passa por dificuldade, passa por luta, passa por momentos difíceis, mas não cai? Porque o nosso alicerce é Cristo, irmãos. Quando eu falo igreja, eu não estou falando disso daqui não, ó. Não é isso não. Acorda, pelo amor de Deus. Somos nós. Esse corpo aqui, ó, que de vez em quando passa por dificuldade, passa por luta, mas daqui a pouco apruma aqui, ajeita aqui, conserta aqui, e o corpo está ali firme. De vez em quando uns precisam de uma bengalinha aí para dar uma ajuda. Um empurrãozinho, o pastor vai um pouco. Vamos lá, fulano, não desiste não. É igual hoje de manhã, irmã: pastor, eu queria falar, sabe, não se preocupa comigo não, sabe, porque às vezes eu sumo assim, mas eu estou bem. Eu falei: posso falar uma coisa para a senhora? A senhora tem filho? Falou: eu tenho 4. Eu falei: então, não se preocupa com seu filho não, entendeu? Deixa ele lá. Não, pastor, mas ele não tá. Não, mãe, tem como falar para uma mãe não se preocupar com o filho? Então eu falei para ela: então não me peça aquilo que eu não posso fazer, porque eu vou me preocupar. Ou a senhora vai ficar 15 dias, 20 dias, um mês sem ir para a igreja, e eu não vou te ligar perguntando se aconteceu alguma coisa, está tudo bem? Não me peça aquilo que eu não posso fazer, irmã. Porque assim como a senhora se preocupa com o teu filho, nós pastores se preocupamos com cada um de vocês. Sua alma é de extrema importância para o Senhor. Só que já que a senhora entrou no assunto, então eu vou aproveitar para dar uma bordoada e vou dizer uma coisa para a irmã: 30 dias sem vir à igreja, ou 20 dias, ou quantos dias a irmã deixar de vir, porque se você falta um domingo, aí até chegar no outro já tem mais, até o outro daqui a pouco um mês. Nossa, eu estou um mês sem ir para a igreja. Eu não acredito que uma pessoa que está 30 dias sem pisar os pés para congregar com o corpo de Cristo esteja bem. Então não me peça para não me preocupar, porque eu vou me preocupar. Porque a sua alma é importante para Jesus. E eu, como pastor, além de ter que dar conta da minha alma, vou ter que dar conta da sua. Então, fica firme aí, não dá trabalho não, irmã. Fica firme. Vem, mas eu tô com, mas vem sem vontade mesmo. Se não tiver como vir, eu vou lá, pego o meu carro, te busco, mas não deixa de congregar. E se eu ligar e não atender, eu bato na tua casa. Não sei que eu não sei onde você mora, mas então não dá trabalho não, fica aí com a gente, fica firme, vem mais vezes. Eu falei: não, pastor, o senhor está certo. Eu falei: irmão, que a gente se preocupa. Quem está me entendendo, gente? Está entendendo sim ou não? Aí o texto continua dizendo ali do versículo próximo. Eu já pulou, já está esperto, não? Diz assim: e caiu o quê? A chuva. Vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência. Grifa essa palavra aí: violência. O que é algo violento? O que é algo violento, gente? Algo ruim, difícil, forte, pesado, bravo.
ninguém vai bater tanto em você para te derrubar como os problemas que se levantam contra a nossa vida. Quando a tempestade vem, irmão, você acha que ela vem. Ontem choveu aqui, deu um ventaval aqui ou não? Um vento forte, soprou lá um vento lá? Soprou. Teve, em Sorocaba teve escolas que foi destelhada com a força do vento. O vento arrancou a nossa faixinha aqui do lado, aqui, está ali no canto, arrebentou os forca-gato, arrancou tudo. Então as tempestades vêm, as dificuldades vêm, mas aquele que firmou a sua fé, a sua vida sobre a rocha que é Cristo, não cai, irmão. O único que tem o poder de derrubar você é o diabo, pastor. Não. Você sabe qual é a maior revolta do diabo? Que ele não tem a autoridade que você tem. O diabo não consegue criar nada, ele só imita aquilo que existe. Quando Jesus foi para o deserto, o diabo tentou, Mateus capítulo 4, tentou Jesus com o quê? Se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e transforma no quê? O que ele estava fazendo ali? Tentando Jesus, pastor. Irmãos, se ele quisesse tentar Jesus, ele levava uma bandeja de pão. A intenção de Satanás não era apenas tentar Cristo. Era que Jesus fizesse o que ele estava pedindo para fazer. Porque ele não tinha poder para transformar as pedras em pão, mas Jesus tinha. Então, a raiva de Satanás é porque ele queria ter o que você tem. Por isso que ele usa pessoas para fazer o que ele não é capaz de fazer. Porque o bicho é tão astuto que ele fala, eu não posso, mas eu vou usar ela porque ela pode. E é por isso que ele está aí fora usando muita gente para fazer o que ele quer que faça. E Jesus não cedeu. Jesus falou o que para ele? Nem só de pão viverá o quê? Mas de toda a palavra que sai da boca, ele não cedeu à vontade de Satanás. Então não vem com essa que o diabo é um perdedor, irmãos. Ele está debaixo dos teus pés. O problema é que ele quer usar pessoas para fazer o que ele não é capaz de fazer, porque ele sabe que essa autoridade foi dada a você. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus fez o quê? Ele façamos o homem a nossa imagem, o quê? Semelhança. E deu a ele domínio, autoridade sobre toda a terra. Então quem tem autoridade não é o diabo. Quem tem autoridade é você, através do nome de Jesus. Então ele não tem poder para criar nada, ele só tem poder para imitar. Provérbios capítulo 12, não precisa abrir, eu só quero ler aqui. Capítulo 12, ele vai dizer aqui, ó. Já estou terminando, gente. Meu Deus, até sumiu aqui. Aqui, ó. Se der tempo de pôr na tela, coloca aí, Joãozinho, rapidinho. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Não precisa pôr não, senão... Ah, tá rápido, hein, meu filho? Olha aí, ó. Tem a versão da King James, vamos ver como é que tá. Que aqui tá uma outra versão. Diz assim: as trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para o quê? Para os conselhos. Na minha versão aqui da NVI, diz assim, ó: o insensato pensa em sua conduta, que a sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Quem você é? O insensato? Volta lá em Mateus capítulo 7, versículo que eu não lembro mais. Ou você é o sábio? Porque o sábio é aquele que ouve, pratica e constrói a sua casa na rocha. O insensato é aquele que constrói na areia. Não é isso? Olha lá. Não, pode ir passando. 26, acho. Isso mesmo, é?
Olha lá, insensato, é isso mesmo. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre o quê? Repete a mesma coisa, versículo 27. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e aquela casa o quê? E grande foi a sua ruína. Seja uma pessoa sábia e não um insensato. O que em Provérbios o texto diz do insensato? Que é aquele que não ouve ninguém, não aceita conselho de ninguém. Não quero conselho, eu sei o que tem que fazer. É um insensato. Ambos construíram a casa, mas um construiu na areia. Ele sabia que tinha que construir na rocha, mas ele não quis fazer. Por quê? Porque não aceitou conselho. E quando veio a chuva, quando veio a tempestade, a casa desabou. A casa caiu. Por que tem muitos irmãos do nosso meio caindo na fé? Porque foram insensatos. Por isso que Deus sempre nos avisa. Quando nós estamos saindo da linha, Deus, Ele cria uma situação para nos alertar. Fala, volta para o caminho. Ouve o que eu estou te falando. Ah, mas agora o sábio não. O sábio, ele aceita os conselhos. E ele ignora aquilo que não faz bem para ele. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 20, vamos acabar aqui, né? Versículo 11, ele diz assim, ó. Lá no último livro, gente. Muito forte, meu Deus. Muito forte essa mensagem. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, ou seja, ricos e pobres, em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro. O livro do quê? Da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas no livro de acordo com as suas obras realizadas. Seu Luiz Reis, o senhor tal dia, tal horário fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, agiu desse jeito, desse jeito, desse jeito. Dona Inês, a senhora fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Senhor Antônio, o senhor fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Nenhum de nós vamos escapar desse grande dia. Por isso que quando você se batiza nas águas, querido, e você morre para esse mundo, você nasce uma nova criatura, e ali passa o Senhor escrever a sua vida de novo. Porque o que você fez no passado foi esquecido. O que vai contar é daqui para frente. Então não tem como fugir, irmãos. Um dia todos nós estaremos diante dele para prestar contas daquilo que fizemos. Vamos ser julgados pelas obras, não é pelas palavras. É pelo que eu fiz e não por aquilo que eu simplesmente falei. É por aquilo que eu pratiquei e não por aquilo que eu ensinei. É por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu li. É por aquilo que eu vivi e não por aquilo que simplesmente eu trouxe para a minha vida, mas não pratiquei. Então que nós, eu, você, todos nós aqui, irmãos, possamos sair com essa palavra no nosso coração.
dizendo: Senhor, eu quero ser um praticante zeloso. Eu não quero orar de qualquer jeito. Vou orar. Não. Corre, liga tudo aí. Vamos lá. Não. Calma. As coisas de Deus não se fazem de qualquer maneira. As coisas de Deus se faz o melhor. Viver o Evangelho de Cristo é viver praticando aquilo que você tem aprendido. Porque senão de nada adianta todo o alimento que você recebeu de todos esses anos aqui, se você não viver. Como viver a palavra se não praticarmos aquilo que aprendemos? Quem recebe esse alimento hoje? Você pode glorificar o nome do Senhor bem forte. Se coloque-se de pé no seu lugar. Vamos orar para você ir embora. Pai, eu queria, nesses minutinhos que a gente falta aqui para encerrar o culto, eu quero pedir ao Senhor, Pai, a tua misericórdia. Eu quero pedir a tua ajuda, Senhor. Eu quero pedir o teu socorro, Senhor. Porque às vezes a gente liga no automático e começa a fazer as coisas correndo, e às vezes deixamos de fazer o nosso melhor, praticar o nosso melhor. Nos perdoa, Senhor. Eu quero orar ao Eterno e pedir que essa mensagem de hoje, por favor, meu Senhor, por favor, só o Senhor tem esse poder, eu não tenho. Só o Senhor tem esse poder para implantar a tua palavra nesse coração, Pai, na mente dessa pessoa, e que ela possa sair desse culto para viver realmente aquilo que ela tem aprendido. O verdadeiro alimento, irmãos, é se mergulhar na palavra, na Torá, é aprender mesmo, é dizer: Senhor, eu quero viver, eu quero praticar com zelo aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho recebido. Levanta suas mãos para o céu. Que o meu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz sobre o teu rosto, que Ele te traga paz, que Ele te guarde todos os dias da tua vida, que Ele dê descanso, e que você possa declarar isso na tua vida: santo, 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 para sempre é o teu nome. A igreja declara santo, o Senhor declara santo, os anjos declaram santo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é perfeito, e graças nós te damos, meu Senhor, por aquilo que nós temos recebido nesta noite. Eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte para Ele. Glória a Deus, amém, queridos. Tem um cafezinho lá atrás, não saia sem tomar um café, mas abre os braços primeiro. Eu quero receber aquele abraço coletivo, mas abre mais, senão não cabe não. Eu quero receber aquele abraço coletivo dos irmãos. Dá um abraço no pastor, um beijo no coração de todos, amém? Cumprimenta pelo menos uns 2 irmãos aí, uns 3 irmãos, e deseja a ele uma noite abençoada na presença do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham através dessa live também. Que Deus te abençoe, fique na paz. Venha conhecer o nosso ministério, que eu tenho certeza que Deus também irá te honrar, te abençoar muito. Deus abençoe.